Olá, pessoal, tudo bom? Sou a professora Lília Mariano, estou aqui mais uma vez para a gente conversar um pouquinho mais sobre esse conteúdo do livro que eu estou lançando, Amor e Terror. Dia 11 de dezembro, às 20 horas, a gente vai fazer o lançamento aqui pelo Zoom. Vai ter que se inscrever, então aguarda que eu vou manter você informado sobre como você se inscreve para participar desse lançamento. Lembrando que quem participar do lançamento e já encomendar o livro, eu vou mandar autografado com dedicatória e você ainda vai comprar com desconto, tá? Vai chegar na sua casa. Então, eu espero que você participe desse lançamento. Estou muito empolgada. Muito obrigada por você estar acompanhando a gente aqui. Eu estou super animada com esse livro. Eu já falei aqui um pouquinho sobre a capa, como ela ficou linda. Eu estou bem animada. Então, vamos lá. Se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, faça um comentário, eu vou interagir com você. E também ative o sininho, mas ajuda a gente a divulgar, acompanha a gente lá no Instagram, acompanha a gente no TikTok, e você vai ver lá pequenos recortezinhos de 90 segundos do que a gente está falando aqui, tá certo? Eu queria falar hoje sobre um outro termo que você vai encontrar lá no livro, que eu vinha falando, né, fazendo uma crítica, inclusive, à leitura sincrônica, o modo como a leitura sincrônica ela atrapalha a gente a ler o texto bíblico. E agora eu queria falar do qual método que é usado para ler o texto bíblico nesse livro meu, que é o método diacrônico. E eu preciso explicar para você esse conceito de diacronia, porque não é um conceito facilmente entendido. Então, pensa o seguinte: estamos na história da humanidade. Queremos analisar a história humana. Gente, se eu for analisar a história da humanidade, é muito grande, né? Desde que o homem existe na face da Terra, que a ciência documenta a existência dos primeiros humanos, não tem como a gente resumir isso. Então, não, então eu quero falar da história do ser humano do Ocidente. Olha, tive que fazer um recorte geográfico. Já não estou falando do ser humano lá no Oriente, é do Ocidente. Da América Latina, opa, já não estou falando dos Estados Unidos, não estou falando da Europa, não estou falando da África nem da Ásia, né? Da América Latina, do período colonial, opa, já estou recortando um período histórico, que é da chegada dos europeus aqui. Então, a gente está aí por volta, a partir do Colombo, né, 1492, para os próximos séculos, até mais ou menos 1800, por aí. Mas aí eu quero falar do Brasil colonial. Então já não dá para falar de colonialismo na América Latina inteira, tem que entender qual é o período colonial brasileiro. E aí eu quero falar de tribos indígenas que viviam na Bahia. Olha, o recorte geográfico de novo. Vocês percebem que o recorte geográfico e temporal ele está o tempo todo acontecendo, desde que eu comecei a tentar falar da história da humanidade? Isso é o conceito de diacronia. Ou seja, qual é o recorte que eu estou fazendo para fazer a minha análise? Então, eu cheguei, não, o pessoal vivia na Bahia no período colonial e tal, mas Bahia é geral, já dá para fazer uma pesquisa em cima disso? Até dá. Mas eu quero falar da região de Ilhéus, por exemplo. Recortei geograficamente de novo, recortei geograficamente quando falei Bahia, recortei geograficamente quando falei Ilhéus, recortei a etnicidade quando eu falei que eu vou falar de tribos indígenas que estavam ali no período colonial. Vocês estão entendendo? Isso é o método diacrônico. Ou seja, eu tenho que fazer janelas dentro do escopo histórico para eu analisar aquele recorte. O texto bíblico ele precisa ser lido diacronicamente, para que a gente consiga usá-lo para solucionar as questões de intolerância, para apaziguar esse conflito de intolerância com relação à questão da diversidade de gênero. Por quê? Quando eu faço o recorte diacrônico, eu entendo que a lei do Levítico foi escrita, nossa, escrevida é terrível, né? Ela foi escrita num determinado período, para um determinado público, porque estava acontecendo um determinado problema que ela estava tentando solucionar.
Também vou entender que a profecia de Isaías foi escrita num determinado período, numa determinada região, para falar com um público que estava enfrentando um determinado problema. É a diacronia que nos permite abordar o texto bíblico assim, pertinente ao seu momento de surgimento. Ao momento que o texto foi escrito, porque o momento que o texto foi escrito, ele está tentando dar respostas aos dilemas que estão acontecendo ali. Então, a gente entende que a legislação proibitiva do Levítico, ela é contextual. Assim como a gente vai entender que os textos do Paulo condenatórios são contextuais. Para eu entender esses textos, eu tenho que entender o contexto do que estava acontecendo ali com eles. Deu para entender? Então, a forma como a gente se aproxima do texto bíblico nesse livro inteiro é diacrônica. E, diacronicamente, tem um monte de questões que a gente passa por cima, sabe? Que a gente está acostumado a passar por cima porque a gente está viciado nesse sistema de leitura sincrônica que a gente faz, que é muito ruim, como eu já estou falando aqui nos últimos vídeos. Então, nesse livro, você vai aprender a se aproximar do texto bíblico de maneira diacrônica. Isso vai ajudar você a entender esse contexto, né, do texto em que ele foi gerado, e não apenas isso vai fazer você se apaixonar pelo texto bíblico e vai entender como é que o texto bíblico ele não é esse culpado que a gente está acostumado a dizer que ele é, tá bom? Então, espero que você tenha gostado dessa pequena dica. No próximo vídeo, a gente está falando um pouquinho mais sobre os conteúdos desse livro, Amor e Terror, Gênero, Diversidade e Inclusão nas Narrativas Bíblicas. Eu espero que você goste. Chegue mais amanhã. A gente tem mais um para falar, tá bom? Um beijo. Até a próxima. Tchau.